A casa não era amarela, não mais. Houve um tempo em que sua cor talvez lembrasse o sol do meio-dia, mas os anos, as chuvas e o vento salgado que subia do mar haviam desgastado essa lembrança. Agora as paredes de madeira tinham um tom pálido e poeirento, com longas manchas de um cinza cansado. A tinta descascava em pequenas lascas, como pele seca, revelando a madeira escura e sedenta por baixo. A casa parecia suspirar, imóvel sob o céu azul, esperando por algo que ela mesma já havia esquecido. Ela ficava no alto de uma colina suave, de frente para o oceano que se estendia ao longe. Um pequeno caminho de pedras chatas levava até a varanda. De manhã, o sol nascia atrás dela, e ao entardecer, a luz dourada a banhava por inteiro. Era uma boa casa, sólida em sua fundação de pedra, com janelas bem proporcionadas e um telhado que nunca havia cedido. Mas sua aparência falava de abandono, de um cuidado que se perdeu no tempo. Era um desequilíbrio silencioso, uma beleza adormecida sobre uma camada de poeira e esquecimento. O homem estava sentado nos degraus da varanda com uma xícara de café nas mãos. O vapor subia em uma linha fina e se desfazia no ar fresco da manhã. Ele olhava para a parede à sua frente, para uma longa faixa onde a tinta havia se soltado por completo. Ele conhecia cada tábua daquela casa. Sabia onde a madeira rangia sob os pés e qual janela assoviava quando o vento soprava do norte. E sabia que o tempo de esperar havia terminado. A decisão se formou sem esforço, como a maré que sobe. Amanhã ele iria começar. A casa seria branca. Um branco simples, limpo, que refletisse a luz do sol e brilhasse suavemente sobre a lua. Um branco que não tentaria competir com o azul do céu ou o verde da grama, mas que os acolheria. A promessa de transformação estava ali, clara em sua mente. A casa deixaria de ser uma memória do que foi para se tornar uma presença calma e renovada. Deixaria de parecer cansada, para parecer serena. Com a decisão tomada, o ambiente ao redor pareceu ganhar novos detalhes. Ele notou como a grama crescia viçosa ao redor da fundação, salpicada de pequenas flores silvestres. O som das ondas quebrando na praia lá embaixo era uma pulsação constante e suave. Um pássaro pousou no galho de uma árvore próxima, cantou por um instante e voou para longe. O ar cheirava a terra úmida e a sal. Ele terminou o café, sentindo o calor da xícara em suas mãos. Levantou-se e caminhou ao redor da casa, um passo lento de cada vez. Ele não estava inspecionando em busca de falhas, mas sim se despedindo daquela aparência antiga. Tocou a madeira áspera com a ponta dos dedos. Olhou para o beiral do telhado, onde teias de aranha se acumulavam nos cantos. Viu as trepadeiras que começavam a subir pela parede dos fundos, com suas folhas verdes e insistentes. Tudo isso mudaria. O processo seria lento, metódico. Não havia pressa. Havia apenas o trabalho a ser feito, uma etapa de cada vez. Ele não pensava no esforço, mas no resultado, na imagem da Casa Branca de pé contra o horizonte. Uma forma simples e limpa, em paz com seu lugar no mundo. Ele foi até o galpão que ficava nos fundos do terreno. A porta de madeira rangeu ao abrir, revelando um espaço fresco e sombreado, com cheiro de ferramentas e terra. A luz entrava por uma pequena janela empoeirada, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. Em um canto, empilhadas, estavam as latas de tinta. Novas, fechadas. Ele passou a mão sobre a tampa de uma delas. Estava fria ao toque. Ao lado, pincéis de vários tamanhos, rolos, bandejas e lixas. Tudo o que precisaria estava ali, esperando.
Ele não pegou nada, apenas olhou, confirmando que tudo estava em seu lugar. O dia de hoje era para a decisão. O trabalho começaria com o sol de amanhã. Ele fechou a porta do galpão, o rangido soando como um ponto final. Voltou para a varanda e sentou-se novamente, desta vez sem a xícara de café. O sol começava a esquentar e o mundo parecia mais desperto. Ele observou a casa, mas agora com um novo olhar. Não via mais o desgaste, mas o potencial. Via a tela em branco que estava por baixo da tinta velha. Via a estrutura forte que sustentava tudo. A casa não pedia nada. Ela apenas existia, como sempre existiu. Mas ele sentia que, ao cuidar dela, algo dentro dele também seria colocado em ordem. Era uma troca silenciosa, um ato de restauração que se estenderia para além da madeira e da tinta. A calma do trabalho, o progresso visível, a transformação concreta. Era tudo o que ele precisava. E a Casa Branca já existia nítida e serena em sua mente. Ele apenas precisava trazê-la para a realidade. O sol da manhã seguinte surgiu claro e sem nuvens. Uma brisa suave soprava do mar, trazendo consigo o cheiro limpo da água salgada. O primeiro passo não envolvia tinta nem pincéis. Envolvia criar espaço. A casa precisava respirar antes de ser tocada. Ele começou pela frente da casa. Havia 3 grandes vasos de terracota na varanda, cheios de gerânios vermelhos e folhagens verdes. Com cuidado, ele os moveu um a um, para o meio do gramado, longe das paredes. Os vasos eram pesados e ele os arrastava devagar, sentindo a textura áspera da argila sob os dedos. Colocou-os em um lugar onde ainda receberiam sol, mas não atrapalhariam o trabalho. O espaço vazio que deixaram na varanda fez a casa parecer imediatamente maior, mais acessível. Em seguida, ele se voltou para a parede lateral, onde uma roseira antiga se agarrava a uma treliça de madeira. Seus galhos, grossos e cheios de espinhos, tocavam a parede em vários pontos. Ele buscou uma tesoura de poda no galpão. A ferramenta era de metal pesado, fria e eficiente. Com movimentos firmes e precisos, ele começou a aparar os galhos que se estendiam demais. Cada corte era deliberado. Ele não queria ferir a planta, apenas guiá-la para longe da madeira. As folhas farfalhavam a cada movimento. Pequenos galhos e folhas secas caíam no chão. Ele podou o suficiente para criar um espaço de quase 1 palmo entre a roseira e a parede. Agora o ar podia circular livremente por ali. Ele juntou os galhos cortados em um pequeno monte para levar embora mais tarde. O cheiro verde e fresco das folhas cortadas pairava no ar. A parede dos fundos apresentava um desafio diferente. Uma trepadeira de folhas escuras havia começado a subir, suas pequenas garras se fixando nas frestas entre as tábuas. Era uma planta teimosa. Ele não a arrancou. Em vez disso, com muita paciência, foi soltando cada pequeno fio, um por um, desenrolando a planta da parede como quem desfaz um nó. Ele guiou os ramos para o chão, deixando-os repousar sobre a grama. A planta continuaria a viver, mas não mais sobre a casa. A parede dos fundos, agora exposta, revelou manchas de umidade que antes estavam escondidas. Com as plantas afastadas, o próximo passo era limpar o chão ao redor de toda a casa. Havia uma pequena faixa de pedras que contornava a fundação, mas com o tempo ela fora coberta por folhas secas, terra e pequenos galhos trazidos pelo vento. Ele pegou uma vassoura de jardim com cerdas duras e resistentes. Começou no canto da frente e foi varrendo metodicamente, seguindo o contorno da casa. O som da vassoura arrastando as folhas secas sobre as pedras era um som seco e rítmico. Ele não tinha pressa. Movia a vassoura em arcos longos e uniformes, empurrando o lixo para longe da fundação.
A cada metro que limpava, uma linha nítida se formava entre as pedras limpas e a grama. A poeira subia em pequenas nuvens douradas sob a luz do sol. Ele contornou a casa inteira, varrendo a sujeira acumulada de estações. Encontrou uma pena de pássaro, uma pequena concha trazida por algum animal, folhas de árvores que não existiam mais no terreno. Cada pequeno achado era uma prova do tempo que havia passado. Ele juntou todo o lixo em um único monte, ao lado dos galhos da roseira. Agora, o perímetro da casa estava livre, um espaço de trabalho claro e definido. Ele podia caminhar ao redor sem tropeçar. Podia posicionar uma escada com segurança. A casa parecia estar em um pedestal limpo. Ele foi buscar uma mangueira e a conectou a uma torneira perto do galpão. A água saiu com um chiado, primeiro ar, depois um jato forte e frio. Ele lavou o caminho de pedras que acabara de varrer, tirando a poeira fina que a vassoura não conseguiu levar. A água escorreu, escurecendo as pedras e fazendo-as brilhar. O cheiro de terra molhada subiu, misturando-se com o aroma do mar. Por fim, ele limpou a varanda. Varreu o pó e as pequenas lascas de tinta que já haviam se soltado sozinhas. Depois, passou um pano úmido no chão de madeira, tirando a poeira mais fina. A varanda se tornou um palco vazio, esperando pelo próximo ato. Ele parou e olhou para o que havia feito. Nenhuma lata de tinta fora aberta, nenhum pincel fora usado, mas a transformação já havia começado. A casa estava preparada, estava exposta, limpa em seu entorno, como se tivesse dado um passo à frente, saindo das sombras do mato e da sujeira. O trabalho daquele dia não era sobre adicionar, mas sim sobre retirar. Retirar os obstáculos, o excesso, o que impedia o começo. Ele recolheu as ferramentas, limpou a tesoura de poda e guardou a vassoura. Levou o monte de folhas e galhos para um canto distante do terreno. O sol já estava alto no céu, aquecendo suas costas. Ele sentou-se novamente nos degraus da varanda limpa. A casa parecia mais alta, mais definida. A preparação do terreno estava completa. O silêncio que se seguiu não era de espera, mas de prontidão. O dia seguinte amanheceu com um ar mais seco. Era um dia perfeito para trabalhar na madeira. A preparação do terreno havia criado um espaço limpo e organizado. Agora, era hora de preparar a superfície da própria casa. A tinta velha e rachada precisava ser removida para que a nova pudesse aderir. Ele começou pela parede que recebia o sol da manhã. A luz incidia de forma oblíqua, revelando cada imperfeição, cada bolha e cada lasca de tinta. Em suas mãos, ele segurava uma espátula de metal larga e firme. A lâmina era fria e tinha um brilho fosco. Ele a posicionou em um ângulo baixo contra a madeira, onde a tinta estava mais solta, e empurrou. O som foi surpreendentemente satisfatório. Um raspar seco e uma longa tira de tinta amarela pálida se curvou e se soltou da parede, caindo suavemente no chão. Era como remover uma casca. Por baixo, a madeira escura apareceu, com seus veios e texturas expostos pela primeira vez em muitos anos. Ele trabalhou com um ritmo constante, sem pressa. Encontrava um ponto fraco na pintura e inseria a espátula de metal com uma pressão firme e contínua. Tiras de tinta, algumas longas, outras pequenas como confetes, caíam e se acumulavam no chão, formando um tapete frágil e quebradiço. O trabalho era repetitivo, mas não monótono. Cada seção da parede era um pequeno quebra-cabeça, exigindo um ângulo diferente, uma pressão ligeiramente ajustada. O sol subia, aquecendo a madeira e tornando a tinta restante um pouco mais maleável. Ele se movia ao longo da parede, seus braços fazendo o mesmo movimento de empurrar e levantar. O som do metal raspando na madeira era a única música. Raspava, a tinta caía.
dava um passo para o lado. Raspava novamente. Em algumas áreas, a tinta estava mais teimosa, agarrada à madeira com mais força. Nesses pontos, ele usava o canto da espátula para encontrar uma borda, e, com mais força, conseguia soltá-la. Ele não lutava contra a parede, apenas aplicava a força necessária, sentindo a resistência e cedendo quando a tinta se soltava. Depois de 1 hora, a primeira parede estava quase toda raspada. Apenas pequenas ilhas de tinta persistente permaneciam. O chão estava coberto de fragmentos pálidos. A parede, agora, era um mosaico de madeira escura e manchas de amarelo desbotado. Ela parecia crua, vulnerável. Ele continuou, contornando a casa. A parede lateral, protegida do sol mais forte, tinha a tinta mais úmida e se soltava em placas maiores e mais macias. A parede dos fundos, onde a trepadeira crescia, estava manchada de verde e a tinta saía com facilidade, revelando uma madeira que pedia por ar e luz. Quando toda a tinta solta foi removida, ele trocou de ferramenta. Pegou uma lixa grossa, presa a um bloco de madeira para facilitar o manuseio. Agora o trabalho era suavizar as bordas. Ele passava a lixa sobre as áreas onde a tinta velha encontrava a madeira nua, quebrando as arestas afiadas. O movimento era circular, suave. O som mudou de um raspar agudo para um sussurro áspero. Um pó fino, uma mistura de madeira e tinta antiga, começou a flutuar no ar, cheirando a resina seca. Ele lixou todas as paredes, garantindo que a transição entre as superfícies fosse a mais suave possível. Passava a mão sobre o trabalho, sentindo a textura. Se estivesse áspero, ele lixava um pouco mais. Seus dedos se cobriram de um pó branco e fino. O sol já passava do meio-dia quando ele terminou de lixar. A casa inteira tinha uma aparência manchada, mas a superfície estava pronta. O que restava da tinta antiga estava firme, e a madeira exposta estava lisa ao toque. O próximo passo era a limpeza. Ele pegou 2 baldes grandes no galpão, encheu um com água limpa e no outro misturou um pouco de sabão neutro, criando uma espuma leve. Com uma esponja grande e porosa em mãos, ele começou o processo de lavar as paredes. Mergulhou a esponja na água com sabão e a espremeu um pouco para que não ficasse encharcada. Começou de cima para baixo, esfregando a madeira em movimentos amplos. A água com sabão escorria, levando consigo o pó da lixa e a sujeira acumulada de anos. A água que escorria pelas paredes era cinza, quase preta no início. Ele lavou cada centímetro da casa, mergulhava a esponja, esfregava e depois usava a água limpa do outro balde para enxaguar. A madeira escura, agora molhada, pareceu ganhar vida, seus veios se tornando mais profundos e visíveis. A casa parecia estar recebendo um banho muito necessário. O trabalho era lento e encharcava seus braços, mas o resultado era imediato. As paredes iam se tornando mais limpas, mais honestas. O último vestígio do amarelo poeirento estava sendo lavado, deixando para trás apenas a madeira preparada e as manchas de tinta que não cederam. Quando terminou, a casa inteira brilhava sob o sol, úmida e limpa. A água pingava dos beirais em um ritmo lento e constante. Ele se afastou para olhar. A casa estava despida. Toda a sua história de desgaste, toda a sua fachada cansada, havia sido raspada e lavada. Ela não era bonita naquele momento, com suas manchas e tons desiguais, mas estava pronta. Era uma tela limpa, preparada com cuidado e paciência. Ele deixou as paredes secarem ao sol da tarde. O vento ajudava, soprando suavemente e levando a umidade. Ele se sentou na varanda, cansado, mas com uma sensação de progresso real. O trabalho mais difícil,
O de remover o velho estava feito. A partir de agora, seria um trabalho de construção. A casa secava em silêncio, esperando pela cor que a tornaria nova outra vez. A madeira, agora limpa e seca, absorvia a luz do final da tarde. O ar estava parado e quente. O dia seguinte seria dedicado a um trabalho de precisão, um trabalho de proteção. Antes de aplicar o novo, era preciso proteger o que deveria permanecer como estava. As janelas, a porta, a fundação de pedra. Eram os detalhes que davam caráter à casa, e eles precisavam ser preservados. Ele começou pelas janelas. Eram 6 no total, de madeira escura e com vidros divididos em pequenos quadrados. O contraste entre essa madeira escura e o futuro branco das paredes era importante. Ele trouxe do galpão um rolo de fita adesiva larga, de papel e várias folhas de jornal velho. Escolheu a primeira janela. Com a fita, ele começou a contornar a borda do vidro com muito cuidado. A fita criava uma linha perfeitamente reta entre a moldura que seria pintada e o vidro que precisava ficar limpo. Ele pressionava a fita com o polegar para garantir que estivesse bem colada, sem bolhas de ar. Era um trabalho que exigia concentração e uma mão firme. Depois de contornar todos os pequenos quadrados de vidro de uma janela, ele pegou uma folha de jornal e a colocou sobre o vidro, prendendo as bordas com mais fita. Agora o vidro estava completamente protegido. Ele repetiu o processo em todas as 6 janelas. Cada uma levava tempo. Ele não se apressou. O silêncio era quebrado apenas pelo som da fita sendo desenrolada e rasgada. Com as janelas cobertas, a casa ganhou uma aparência estranha, como se seus olhos estivessem vendados. Mas era uma cegueira temporária e necessária. O próximo passo foi a porta da frente. Era uma porta pesada, de madeira maciça, com uma cor de carvalho escuro que ele gostava muito. A moldura ao redor dela, no entanto, fazia parte da parede e seria pintada de branco. Ele usou a mesma técnica, aplicando a fita adesiva na linha exata onde a porta encontrava a moldura. Contornou a porta inteira, criando uma barreira nítida. Cobriu também a maçaneta de latão, envolvendo-a em fita para protegê-la de qualquer pingo de tinta. Depois da porta, ele se voltou para os elementos menores. Havia uma luminária de ferro preto ao lado da porta. Ele a envolveu cuidadosamente em um saco plástico, prendendo-o na base com fita. Havia também os números da casa, de metal escuro, pregados na parede. Ele decidiu removê-los. Com uma pequena chave de fenda, ele desparafusou cada número com cuidado, guardando os parafusos em seu bolso. Colocou os números sobre um degrau da varanda, em ordem. A parede ficou com 4 pequenos furos, que seriam cobertos pela tinta. Por fim, a parte mais extensa da preparação, a proteção da fundação. A base da casa era feita de pedras cinzentas e irregulares, que se erguiam cerca de meio metro do chão. Ele não queria que nenhuma gota de tinta branca manchasse a cor natural da pedra. No galpão, ele encontrou um longo rolo de lona grossa, do tipo que os pintores usam para cobrir o chão. Era pesado e cheirava a poeira e a tinta seca de trabalhos antigos. Ele desenrolou a lona ao longo da base da casa, cobrindo a faixa de pedras que ele havia limpado dias antes. A lona se estendia por todo o perímetro da casa, uma saia de tecido claro protegendo a fundação e o chão. Ele prendeu as bordas da lona com algumas pedras para que o vento não a levantasse. Agora, tudo o que não seria branco estava coberto, protegido ou removido. A casa estava pronta para sua nova cor. Ele deu um passo para trás para observar o conjunto. Com as janelas cobertas e a lona no chão, a casa parecia ainda mais uma tela. Não havia mais distrações, apenas a superfície de madeira, preparada e esperando. Ele sentia uma calma antecipação. Todo o trabalho feito até aquele momento, mover as plantas, limpar o terreno, raspar a tinta velha, lavar, lixar e agora proteger os detalhes, era invisível para um olhar desatento.
Mas ele sabia que cada uma daquelas etapas era fundamental. Eram a base sólida sobre a qual a beleza final seria construída. Era um trabalho honesto, feito de cuidado e paciência. O sol começava a descer no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. A luz quente incidia sobre a casa preparada. Ele pegou os números de metal que havia removido e os limpou com um pano seco, tirando o pó acumulado. O metal brilhou sob a luz do entardecer. Ele os deixou na varanda, prontos para serem colocados de volta quando tudo estivesse terminado. Ele não faria mais nada naquele dia. A preparação estava completa. Amanhã seria o dia da tinta, o dia da grande mudança visível. Ele se sentou nos degraus, como já era seu costume, e observou a casa em seu estado de transição. Ela estava em um limbo entre o que era e o que seria. E nesse espaço de quietude havia uma beleza própria, a beleza da promessa prestes a ser cumprida. A manhã chegou com um silêncio especial, como se o mundo também estivesse esperando. Não havia vento. O ar estava parado, perfeito para a pintura. Hoje, a cor chegaria às paredes. Ele foi até o galpão e pegou a primeira lata de tinta. Era pesada e fria. Colocou-a sobre a lona, perto da parede leste, que seria a primeira a ser pintada. Ao lado, posicionou uma bandeja de pintura, um rolo com cabo de madeira e um pincel largo de cerdas macias. Com uma chave de fenda, ele abriu a lata. O som metálico foi seco e definitivo. Dentro, a tinta era de um branco puro, espesso e cremoso, como neve fresca. Um cheiro suave e químico nada desagradável subiu da lata. Com uma vareta de madeira, ele mexeu a tinta lentamente em movimentos circulares. O líquido girava, homogêneo e liso. Ele sentiu a consistência perfeita, nem muito grossa, nem muito rala. Ele despejou um pouco de tinta na bandeja, o suficiente para cobrir o fundo. O branco se espalhou lentamente, preenchendo o espaço. Primeiro ele pegou o pincel largo. Iria usá-lo para os cantos e as bordas, onde o rolo não alcançaria. Mergulhou as pontas das cerdas na tinta, tirando o excesso na borda da bandeja. Ele se aproximou da parede, no canto onde ela encontrava a moldura da porta. Respirou fundo uma vez, e então, com um movimento suave e deliberado, passou o pincel na madeira. A transformação foi instantânea. Uma faixa de branco brilhante cobriu a madeira escura e manchada. O contraste era imenso. O branco era tão limpo, tão definitivo. Ele continuou, pintando a borda superior, sobre o beiro do telhado e os cantos de toda a parede. O pincel deslizava sobre a superfície preparada, deixando um rastro de renovação. O som das cerdas na madeira era um sussurro macio. Com as bordas feitas, era a hora do rolo. Ele mergulhou o rolo na bandeja, passando-o para frente e para trás para que ficasse uniformemente coberto de tinta. Ele se posicionou no centro da parede e, começando de cima, aplicou o rolo na madeira. O movimento era longo e vertical, de cima para baixo. A cada passada, uma larga faixa de branco aparecia. Ele sobrepunha ligeiramente cada faixa à anterior para que não houvesse falhas. O rolo girava suavemente, liberando a tinta de maneira uniforme. O trabalho era mais rápido agora, mas ainda exigia atenção. Era um ritmo constante. Mergulhar o rolo, tirar o excesso, aplicar na parede. Ele não pensava em nada além do movimento. Sua mente estava focada na linha que o rolo criava, na cobertura da tinta, na textura da parede que desaparecia sob o branco. O sol da manhã começava a iluminar seu trabalho, e a parede branca refletia a luz, parecendo brilhar por conta própria. Ele terminou a primeira parede em menos de 1 hora. Deu um passo para trás para olhar. A diferença era impressionante. De um lado, a parede manchada e escura. Do outro, uma superfície branca, limpa e nova. Era como se a luz tivesse sido acesa naquela parte da casa. Ele moveu suas ferramentas para a próxima parede, a que tinha as janelas cobertas com jornal. O processo se repetiu.
Primeiro, o pincel para os contornos delicados ao redor das janelas protegidas e nas bordas. Depois, o rolo para as grandes áreas. Ele trabalhava com uma economia de movimentos, sem desperdiçar tinta ou energia. A casa ia se vestindo de branco, parede por parede. A cada sessão completada, a sensação de renovação se tornava mais forte. A velha casa cansada estava desaparecendo, dando lugar a uma nova presença. Ao meio-dia, 3 das 4 paredes estavam cobertas com a primeira demão de tinta. A tinta secava rapidamente sobre o sol e o ar parado. A superfície já não era brilhante e molhada, mas adquiria um acabamento fosco e suave. Ele parou para beber um pouco de água, sentindo o calor em suas costas. Olhou para o seu progresso. A casa parecia ter crescido, mais brilhante e mais proeminente na paisagem. A última parede, a dos fundos, era a mais sombreada. Ele a pintou com a mesma atenção metódica. Quando terminou, a casa inteira estava coberta por uma camada uniforme de branco. Era a primeira demão, a base. Em alguns pontos, era possível ver a sombra da madeira escura por baixo, como um fantasma. Mas a grande transformação já estava feita. Ele limpou o pincel e o rolo com cuidado para que pudessem ser usados novamente. Encheu um balde com água e lavou as ferramentas até que a água saísse limpa. Deixou-a secando ao sol. Fechou a lata de tinta para que não secasse. O resto do dia seria de espera. A primeira demão precisava secar completamente antes que a segunda pudesse ser aplicada. Ele se sentou na varanda, em sua cadeira, e simplesmente observou. A casa, agora branca, interagia com a luz de uma maneira completamente nova. Ela não absorvia a luz, ela a refletia. As sombras das árvores próximas dançavam sobre as paredes brancas. Ele sentia um cansaço bom nos braços e nos ombros, um cansaço que vinha do trabalho construtivo. A casa estava quieta, secando. O branco ainda era fresco, mas já parecia pertencer àquele lugar. A promessa que ele havia feito a si mesmo, de uma casa branca e serena, estava se tornando visível, traço por traço. A primeira camada estava posta. A alma da casa estava mudando de cor. O dia seguinte começou com a mesma calma do anterior. A primeira demão de tinta estava completamente seca ao toque, uma superfície lisa e ligeiramente porosa. O branco era sólido, mas ainda um pouco translúcido, como uma fina camada de neve sobre a terra escura. Hoje, a casa receberia a sua cor final. A segunda demão traria a profundidade e a solidez que faltavam. Ele preparou suas ferramentas novamente. Abriu a mesma lata de tinta que ainda estava cheia pela metade. Mexeu-a e a consistência continuava perfeita. O cheiro familiar da tinta preenchia o ar. Desta vez, ele começou o trabalho de uma maneira diferente. Em vez de pintar as grandes áreas primeiro, ele se concentraria nos detalhes que também seriam brancos. Pegou um pincel menor, com cerdas finas e precisas. Sua primeira tarefa era pintar as molduras das janelas. Ele subiu em uma pequena escada para alcançar a janela mais alta. A fita adesiva e o jornal ainda protegiam o vidro. Com a mão firme, ele aplicou a tinta branca na moldura de madeira. O trabalho exigia paciência. O pincel pequeno permitia um controle exato, cobrindo a madeira sem tocar na fita. Ele pintou a moldura de cada janela, uma por uma, com a mesma atenção cuidadosa. Depois das janelas, ele se dedicou à moldura da porta da frente e aos beirais do telhado. Eram áreas que exigiam uma aplicação mais delicada. Ele se movia lentamente, garantindo que cada canto e cada borda recebessem uma cobertura perfeita. Este trabalho de detalhe era como desenhar as linhas finas de uma pintura. Era o que daria definição e acabamento ao conjunto. Quando todos os detalhes estavam pintados, ele pegou o rolo novamente. Era hora de aplicar a segunda demão nas paredes.
Ele começou pela mesma parede do dia anterior, a que recebia o sol da manhã. A diferença foi notável desde a primeira passada. Sobre a base branca já existente, a segunda camada de tinta era opaca e rica. O branco se tornou mais profundo, mais intenso. Qualquer sombra da madeira escura que ainda pudesse ser vista por baixo desapareceu completamente. A parede se tornou uma superfície de branco puro e ininterrupto. O som do rolo na parede era mais suave agora, deslizando sobre a primeira camada de tinta em vez da madeira nua. O trabalho fluía com mais facilidade. Ele já conhecia o ritmo, a quantidade de tinta necessária, a pressão a ser aplicada. Seus movimentos eram confiantes e eficientes. Ele contornou a casa, aplicando a segunda demão em cada parede. O branco se acumulava, camada sobre camada, criando uma superfície sólida e duradoura. A casa parecia se solidificar sob a nova cor, tornando-se mais substancial. Enquanto pintava, ele notava como a luz do dia interagia com a superfície. A parede que estava sob o sol direto era de um branco ofuscante, quase luminoso. A parede que estava na sombra adquiria um tom mais suave, um branco acinzentado, calmo e sereno. A casa mudava de tom sutilmente, dependendo do ângulo da luz. Ao final da manhã, o trabalho estava feito. A casa inteira brilhava com 2 demãos de tinta branca fresca. Ele guardou uma pequena quantidade de tinta em um pote de vidro para futuros retoques e fechou bem a lata principal. Limpou suas ferramentas pela última vez com ainda mais cuidado. Lavou os pincéis e o rolo até que não houvesse mais nenhum vestígio de branco. Colocou-os para secar. Ele varreu a lona, juntando as pequenas gotas de tinta seca que haviam caído. Dobrou a lona com cuidado e a guardou no galpão. O trabalho de pintura estava terminado. Ele se permitiu um momento para caminhar ao redor da casa, observando o resultado de perto. A cobertura era perfeita, uniforme. A textura da madeira ainda era sutilmente visível sob a tinta, lembrando que por baixo daquela nova pele, a estrutura antiga e forte permanecia. Ele sentou-se na varanda, esperando a tinta secar. O sol do meio-dia estava forte e o calor ajudaria a acelerar o processo. Ele não sentia pressa. A maior parte do trabalho estava concluída. Restavam apenas os toques finais, a revelação. A casa branca se destacava contra o verde da grama e o azul do céu. Era simples, mas sua simplicidade era sua força. Não havia nada desnecessário, apenas a forma limpa da casa, agora unificada pela cor. Ele pensou em todo o processo: a decisão, a preparação do terreno, a remoção do velho, a limpeza, a proteção dos detalhes, a primeira demão e agora a segunda. Cada passo havia sido essencial. Cada dia de trabalho havia construído o anterior. Era um progresso lento, mas constante e visível. A tinta secava, perdendo seu brilho molhado e assentando em um acabamento final. A casa parecia respirar, sua nova superfície se ajustando ao ar e à luz. A espera era parte do processo, uma pausa necessária antes da conclusão. Ele fechou os olhos por um momento, apenas ouvindo os sons ao redor. Os pássaros, a brisa distante nas árvores, o zumbido de uma abelha. E no centro de tudo, a presença silenciosa e sólida da casa recém-pintada. O sol da tarde já estava mais baixo no céu, lançando uma luz dourada e suave sobre o mundo. A tinta branca estava seca ao toque, uma superfície lisa e sólida. Chegara o momento de remover as proteções, de revelar a obra completa. Era o desvelar. Ele começou pelas janelas, subiu na escada e, com cuidado, começou a puxar a fita adesiva que prendia o jornal. O papel se soltou com um som seco. Por baixo, o vidro estava perfeitamente limpo, refletindo o céu da tarde. Em seguida, ele puxou a fita que contornava a moldura.
A fita saiu em uma tira longa e contínua, revelando uma linha impecável. A borda entre a moldura branca recém-pintada e o vidro era nítida, precisa. Não havia uma única mancha. O contraste era belíssimo. O branco puro da tinta, o escuro da madeira interna da janela e a transparência do vidro. Ele repetiu o processo em cada uma das 6 janelas, uma a uma. A cada jornal removido, era como se a casa abrisse os olhos novamente. Depois das janelas, ele foi até a porta da frente. Retirou a fita que protegia a madeira escura da porta e a maçaneta de latão. A linha de separação entre a moldura branca e a porta era igualmente perfeita. A maçaneta, livre de sua cobertura, brilhava contra a madeira. A porta parecia mais rica e mais nobre em contraste com o branco ao seu redor. Ele removeu o saco plástico da luminária de ferro preto. A cor escura do metal se destacava elegantemente contra a parede branca. Era um ponto de contraste, um detalhe que equilibrava a claridade. Em seguida, ele pegou os números da casa, que havia limpado e deixado na varanda. Com a pequena chave de fenda, ele os parafusou de volta em seus lugares. Os números de metal escuro sobre o fundo branco eram claros e fáceis de ler mesmo à distância. Era um detalhe final, um ponto de identidade. Por fim, ele se dedicou à lona que protegia a fundação. Começando por um canto, ele a puxou para trás. As pedras cinzentas da fundação apareceram, limpas e intocadas. Não havia uma única gota de tinta nelas. A linha onde a parede branca terminava e a pedra começava era reta e definida. Ele dobrou a lona e a levou de volta para o galpão. O trabalho estava completo. Ele caminhou até o meio do gramado e se virou para olhar a casa. Ela estava transformada. O branco capturava a luz quente da tarde de uma maneira que o amarelo pálido jamais fizera. A casa brilhava, mas era um brilho suave, sereno. Parecia ao mesmo tempo nova e atemporal. As janelas limpas refletiam as cores do céu. A porta escura era um convite acolhedor. Os detalhes em preto e latão eram como joias discretas. Tudo estava em seu lugar, em harmonia. Ele voltou para a varanda e trouxe de volta os vasos de gerânios. Colocou-os nos mesmos lugares de antes. O vermelho vivo das flores e o verde escuro das folhas se destacavam de forma espetacular contra a parede branca. A cor das flores parecia mais intensa, mais vibrante. Ele trouxe sua cadeira de madeira e a colocou na varanda. Sentou-se, como fizera tantas vezes nos últimos dias. Mas desta vez a sensação era diferente. Não era uma sensação de trabalho a ser feito, nem de espera. Era uma sensação de conclusão, de plenitude. Ele ficou ali, sentado, apenas contemplando. Observou como as sombras se alongavam à medida que o sol descia. A sombra da árvore no gramado se projetava sobre a parede branca, um desenho em movimento. A casa não era mais apenas uma estrutura, era uma tela para a luz e a sombra. Um pássaro pousou no telhado, cantou e voou. Uma brisa suave finalmente se levantou, trazendo o cheiro do mar e balançando as folhas dos gerânios. Tudo estava quieto. O trabalho pesado havia terminado. Agora era o tempo de simplesmente estar ali, de habitar o espaço renovado. A casa não parecia maior ou mais grandiosa, parecia mais ela mesma, como se a cor branca tivesse revelado sua verdadeira forma, sua essência simples e forte. Era uma presença calma e estável na paisagem. Ele não sentia orgulho, mas uma profunda e silenciosa satisfação. A satisfação de ver um trabalho bem feito, do começo ao fim. De ter pego algo cansado e esquecido e, com as próprias mãos, tê-lo trazido de volta à vida. Ele permaneceu na cadeira enquanto o céu passava de dourado a violeta. As primeiras estrelas começaram a aparecer. A casa branca começou a brilhar sob a luz crescente da lua, um farol suave no topo da colina.
A contemplação era o uso final de todo o seu esforço. Ver, sentir e estar com o que foi construído. E era suficiente. A noite desceu por completo. A lua, quase cheia, subiu no céu escuro, derramando uma luz prateada sobre a terra. A Casa Branca absorvia essa luz, parecendo brilhar de dentro para fora. Não era um brilho forte, mas uma luminosidade suave, etérea. Ele continuava sentado na cadeira da varanda. O ar da noite estava fresco e cheirava a grama e a orvalho. O cansaço em seus músculos havia se transformado em uma sensação de peso agradável, de repouso merecido. Seus movimentos eram lentos, quase inexistentes. O mundo ao redor havia diminuído seu ritmo. O som das ondas do mar, que durante o dia era um ruído de fundo constante, agora parecia mais claro, mais próximo. Cada onda que quebrava na praia era um suspiro longo e profundo. Os grilos começaram seu canto noturno, uma pulsação rítmica que preenchia o silêncio. Ele não pensava mais no processo da pintura. Não pensava nas latas de tinta, nos pincéis ou na lixa. Todo o trabalho, todos os dias de esforço, haviam se dissolvido no resultado final. A casa simplesmente era, branca, limpa, serena. Seu olhar percorria as linhas da casa sobre a luz do luar, o contorno do telhado contra o céu estrelado, a forma retangular das janelas, agora escuras e refletindo a lua, a solidez da porta fechada. Cada detalhe que ele havia trabalhado com tanto cuidado agora compunha um todo harmonioso e pacífico. Ele se levantou lentamente, suas articulações estalando suavemente. Desceu os degraus da varanda e caminhou descalço sobre a grama úmida e fria. Parou a uma certa distância, no mesmo lugar de onde havia olhado para a casa pela primeira vez, dias atrás, quando tomou sua decisão. A transformação era completa. A imagem que ele tinha em sua mente naquela manhã agora estava diante dele, real e tangível. Mas era mais do que ele havia imaginado. Tinha peso, tinha presença, tinha a dignidade de algo que foi cuidado com respeito. Uma coruja piou em uma árvore distante. O som viajou pelo ar parado da noite, claro e solitário. Ele ficou ali, parado na grama, apenas respirando, inspirando o ar fresco da noite, expirando lentamente. Sentia-se parte daquela quietude. A casa, o jardim, o céu noturno e ele. Tudo estava conectado em um momento de paz. Não havia mais nada a ser feito, nenhuma tarefa pendente, nenhuma decisão a ser tomada. Havia apenas o momento presente, a presença da Casa Branca sob a lua. Ele se virou e caminhou de volta para a varanda. Antes de entrar, passou a mão pela parede ao lado da porta. A tinta estava lisa e fria sob seus dedos. Era real. Ele entrou em casa, fechando a porta atrás de si. O som do trinco se fechando foi suave, final. A luz se acendeu em uma das janelas, um quadrado de calor amarelo na fachada branca e prateada. A luz permaneceu acesa por um tempo e depois se apagou. A casa ficou sozinha na noite, silenciosa no topo da colina. O vento soprava suavemente, fazendo as folhas dos gerânios tremerem. A lua continuava sua jornada pelo céu. A Casa Branca, renovada e em paz, simplesmente repousava, guardando o silêncio da noite. O trabalho estava terminado. O ciclo estava completo. E tudo estava em seu devido lugar.